Sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Maltini, eu sou o Bu e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora roda a vinheta! Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês lembrar de se inscrever aqui no canal, que a gente tá recomeçando do zero aí, galerinha. Então a gente tem uma meta aqui, bater pelo menos 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. Ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixem um like, comentem e compartilhem, que é muito importante. O feedback de vocês é a coisa mais importante que podemos ter aqui, além do like, obviamente, e por isso queremos contar com sua ajuda para isso. Mas, galerinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos passar aqui pelas notícias rápidas do dia, né? O Vasco hoje tem 0 notícias, mas vamos passar por algumas aí que, assim, segundo saiu aí do Arena News, Arena Cruz Maltina, não sei lá como é o nome, eles dizem que o Aston Villa não vai dificultar para o Vasco, que a negociação vai ser mais simples. Eu duvido muito, mas vamos esperar, vamos aguardar e ver o que vai dar. A outra informação que a gente tem sobre notícia é que o Vasco ainda continua no mercado em busca de um lateral esquerdo e de um atacante. O Vasco está atrás de um investidor para o potencial construtivo, inclusive começa a organizar documentação para tudo isso. Não se tem nenhuma proposta da SAF, mas eu quero falar de duas coisas. Eu quero falar, na verdade, de 2 jogadores, Capasso e Puma Rodrigues. Primeiramente vamos falar do Puma, depois a gente fala do Capasso. Como é que um jogador que é convocado pelo Marcelo Bielsa, o El Louco, para a seleção do Uruguai, que é bicampeã do mundo, que tem um dos campeonatos nacionais, não vou dizer fortes, mas disputados, que tem hoje talvez o melhor volante, talvez o segundo, entre os 5 melhores volantes do mundo, é o uruguaio, que é o Frederic Valverde, que joga pelo Real Madrid, que tem um dos maiores centravantes de sua geração e da história, que é o Luizito Soares, o Cavani, Forlan, que é um meia, Recoba, que também jogou, assim, barbaridade. E aí quando a gente fala pro torcedor do Vasco que é incompreensível que o Puma Rodrigues seja reserva do PH, aí o torcedor do Vasco diz, mas a seleção do Uruguai tem um campeonato muito fraco. Pega o Nacional do Uruguai e bota aqui no Brasil. Bota o Vasco para jogar 2 jogos contra o Nacional do Uruguai, para ver se o Vasco faz alguma coisa contra o Nacional, contra o Peñarol, para ver se o Vasco faz alguma coisa. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de dicção, um pouco de mente, um pouco de psicológico para o torcedor do Vasco entender que o problema do Puma, mesmo que seja defensivo, não é um problema técnico. É mais fácil você resolver o problema do Puma, que é defensivo, do que o problema do PH. Porque o problema do PH é um problema defensivo, técnico, é tudo. O cara não consegue acertar nada, mas mesmo assim é titular no Vasco. Mas ele tem disposição, ele corre. Cara, vai buscar o Usain Bolt. Não adianta nada ele correr, mas correr errado. Ele ter disposição, mas usar de forma errada. Nada disso adianta. E aí o torcedor fica com raiva de mim porque eu tenho uma opinião que demonstra o que eu estou falando. E aí eu quero falar do Capasso e do João Vitor, que eu não entendo, eu não vou nem entrar nos Lucas. João Vitor e Capasso. Porque, vamos lá, João Vitor é um zagueiro que ano passado foi expulso 4 vezes. É um zagueiro que ano passado foi responsável, tem que ser responsabilizado pelo 6-1 contra o nosso rival. Porque ele é expulso quando estava 1-0. E não me vem aqui, mas o Léo Pelé tocou errado. Cara, peguem o lance e olhem. Ele perde na velocidade, ele perde no corpo e ele perde no pensamento tático. Por quê? Do lado direito dele, o lado esquerdo do atacante, está o Maicon correndo na direção da bola. Do lado esquerdo dele, o lado direito do atacante, vem o Léo Pelé
correndo em direção à bola. E de frente pro lance vem Léo Jardim. Ele não tinha necessidade de fazer a falta. Ele não tinha necessidade de ser expulso. Mas mesmo assim foi. Mesmo assim, o torcedor do Vasco ainda baba o ovo dele. E o Capasso, por causa de 2 míseros lances, é condenado. E no Carioca. Os lances do Capasso foram no Carioca. O mesmo torneio que o torcedor do Vasco diz que não vale porra nenhuma, condenam o Capasso. Pra mim, é grotesco, que começa o erro com o Léo Jardim. Dá a bola pro cara que tá de lado com o atacante no pé dele. Já começa daí, o erro começa daí. O Léo Jardim também errou. E o segundo erro é uma falta que é marcado um pênalti que nem falta foi. Que ele só pega na bola. E ele é condenado por isso pela torcida. E aí, fico pasmo quando eu descubro duas coisas na realidade. Uma sobre o João Vitor e uma sobre o PH. Sobre o PH, segundo eu descobri, um dos empresários, um dos caras que cuida da carreira dele, cuida também da carreira do Hugo Moura. O Hugo Moura, que é titular absoluto, que ninguém no Vasco, na torcida, questiona ele ser titular como primeiro volante. Ninguém discute. Hugo Moura é titular. Ponto final. Todo mundo acha isso. E aí há uma suposição de que o empresário do Hugo Moura esteja pressionando o PH a ser titular, exatamente porque se ele não for titular, tira os dois do Vasco. E a outra do João Vitor é parecida, porque o empresário do João Vitor, aí é o empresário, é também empresário de Carrilli, e empresário do Adson, e empresário também do Léo Jardim. Deu para compreender? O empresário do João Vitor, ele é empresário do Adson, do Carrilli e do Léo Jardim. E aí o Léo Jardim está para renovar com o Vasco. O JV, se for sacado, eu não renovo. E aí? Olha onde o Vasco se mete. Por isso que o João Vitor não é negociado. Por isso que o João Vitor é titular. Por isso que o Carrilli barra o Capasso. Por isso. E aí eu descubro agora há pouco, que o Maurício Lemos vai renovar e que pode ser titular. Descubra agora. Vale lembrar que o contrato do Capasso se encerra agora no meio do ano e sai de graça, né? Quer dizer, não é que se encerra no meio do ano, se encerra no final do ano, mas no meio do ano pode sair de graça. E aí eu pergunto a você, torcedor do Vasco, vocês estão felizes? Um zagueiro veio da Série B do Japão e aí o torcedor me vem dizer que japonês não sabe nada, porque disse que o PH era ruim tecnicamente. Quer dizer, peraí, o japonês não sabe nada e o Vasco foi buscar o Lucas alguma coisa lá na Série B deles. O japonês não sabe nada, mas a gente foi lá na Série B deles buscar a porra de um zagueiro, caralho de um zagueiro. O japonês não sabe nada e o Vasco foi lá na reserva do Juventude buscar um zagueiro. Mas quem não sabe nada são os japoneses. E para terminar esse vídeo aqui, eu quero falar uma coisa. Pedrinho não quer vender o Vasco. Está nítido. Qualquer criança vê isso. E aí, só não enxerga você, porque acha que Pedrinho é um salvador da pátria. Só não enxerga você, porque eu tenho minha consciência limpa. E digo já daqui, se não cairmos esse ano, podemos comemorar que é título. Copa do Brasil e Sul-Americana, esquece. Os clubes que caíram agora da Libertadores, Corinthians caiu. Já imaginaram o grupo do Vasco ser o grupo da morte? O melhor grupo que a gente pode ter com Defensa e Justiça, Deportivo Iquique, acho que é isso o nome, Iquique, e o Boston River, formando com o Vasco o grupo mais fraco, que seria o grupo da morte, para se ter ideia. Para ser pior do que esse, só se jogar Atlético Mineiro e Corinthians no mesmo grupo. Aí, meu amigo, o inferno tá feito, porque só vai se for assim. E a gente corre risco de não chegar nem às oitavas. Então, galera, é complicado. Vale lembrar que já saiu até o pote da Copa do Brasil, que em breve deve estar tendo sorteio. Amanhã tem um jogo de Vasco e Maricá, que é um jogo treino e vamos ver o que vai dar.
Então, é isso aí. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar e compartilhar, que é muito importante para o nosso crescimento. Agora fui. Valeu, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.